Olá a todos os alunos e alunas. A partir de agora eu peço a sua atenção para que você acompanhe essa videoaula de Sociologia. Sou o professor Ney Araújo e nesta videoaula nós iremos tratar a respeito dos movimentos sindicais no Brasil. Videoaula esta que está direcionada principalmente a todos aqueles alunos e alunas que estão matriculados na terceira série do ensino médio. Então vamos começar? Irei apresentar a partir de agora as considerações a respeito do tema desta nossa videoaula, que eu repito, trata a respeito dos movimentos sindicais no Brasil. Vamos primeiramente responder uma questão. Visualiza em tela, nós temos aí uma perguntinha básica. O que é sindicalismo? Ou, essa pergunta poderia ser, o que é o movimento sindical? Independente do termo, independente da nomenclatura a ser utilizada, nós estamos tratando de uma mesma organização, de uma mesma instituição. E aí nós precisamos levar em consideração o seguinte: nós estamos em uma sequência de videoaulas em que o tema movimento social é o nosso cerne, é a centralidade da nossa discussão. E nessa sequência de aulas a respeito de movimentos sociais, nós estamos compreendendo alguns movimentos de forma particular, porque nós sabemos que não existe uma única instituição movimento social. Existem distintos movimentos sociais e cada um possui um tipo de atuação, possui uma bandeira de luta que dialoga com o público, digamos assim, que aquele movimento ele acaba representando. Por isso que nós temos os sindicatos como um bom exemplo de movimento social, nós temos os movimentos de trabalhadores sem terra, nós temos os movimentos daqueles que não têm teto, nós temos o movimento negro, nós temos o movimento de mulheres, nós temos os movimentos que se direcionam, por exemplo, às populações indígenas, nós temos os movimentos que levantam a pauta da causa ambiental e assim sucessivamente. Essa é uma premissa que você não pode esquecer. Então, retomando, vamos aqui visualizar novamente e vamos agora entender o que é o sindicalismo. O sindicalismo é um movimento social de associação de trabalhadores assalariados em sindicatos, visando a proteção dos seus interesses. Ao mesmo tempo, é também uma doutrina política segundo a qual os trabalhadores agrupados em sindicatos devem ter um papel ativo na condução da sociedade. Então prestem bem atenção. Então já temos de uma maneira muito clara. Sindicato é um tipo de movimento social. Qual o público que este movimento social ele acaba contemplando? Ou, em outras palavras, qual o público que esta organização acaba representando? Justamente os trabalhadores. Mas quando nós mencionamos a palavra trabalhadores, nós ainda não estamos definindo que trabalhadores são esses. Obviamente, nós estamos tratando de trabalhadores assalariados ou de qualquer trabalhador, né, que tem, obviamente, a sua renda e que necessita de representação, porque enquanto trabalhadores possuem o seu interesse de classe. Se você se ousar a pesquisar na sua cidade, certamente você vai identificar uma série ou vários tipos de sindicatos. Quando eu digo vários tipos de sindicatos, eu quero que você entenda justamente o quê? Sindicatos que representam categorias de trabalhadores específicas. Nós vamos visualizar que há o sindicato que representa professores, que há sindicato que representa caminhoneiros, que há sindicato que representa, por exemplo, os bancários, e assim sucessivamente. Nós vamos identificar
representação para profissões distintas, tendo em vista que cada profissão emana as suas necessidades, emana as suas peculiaridades. Já que o tema da nossa videoaula se reporta à questão do sindicalismo no Brasil, nós precisamos ir na história e compreender como que os primeiros organismos sindicais eles surgiram no nosso país. E aí nós temos que verificar que foi na década de 1920 a 1930, né? Ou seja, nessas 2 décadas, corrigindo, o país ele começou a passar por uma transformação econômica. E que transformação econômica foi essa? O Brasil ele começou a passar por um processo de industrialização. Como alguns autores escrevem, aqueles que possuem uma análise mais econômica a respeito da realidade brasileira, como é o caso de Celso Furtado, ele escreve o capitalismo tardio todas as vezes que se reporta a economia brasileira. Porque nós sabemos que, na sua gênese, a ascensão do capitalismo se deu com o processo de industrialização. Quando utilizamos essa palavra capitalismo tardio, aliás, o termo capitalismo tardio, para fazer referência à realidade econômica do Brasil, nós estamos chamando a atenção que esse processo de industrialização ele ocorreu muito tarde. Porque se nós pararmos para observar na história, a economia brasileira, durante muito tempo, durante décadas e até mesmo séculos, ela esteve vinculada ao principal meio produtivo que foi a terra. Ou seja, a economia ela girava em torno, e inclusive a mão de obra, de tudo aquilo que poderia ser produzido através da terra, as plantações, as colheitas e assim sucessivamente. Mas a partir da década de 1920, essa realidade ela se modifica, porque as relações de trabalho também se modificam com essa nova configuração econômica que passa a ser prioritária na economia brasileira. Consequentemente, visando defender os interesses dos trabalhadores, aí nós temos a emergência dos primeiros sindicatos, das primeiras organizações sindicais, associadas justamente, em um primeiro momento, a esses trabalhadores vinculados às fábricas e às indústrias. Só que essa primeira versão sindical, ela ainda não era uma versão, digamos assim, combativa. As grandes greves, o questionamento, aquele sindicalismo com um perfil propositivo, ele emerge no Brasil, e aí vocês podem visualizar a imagem, nós temos aí uma imagem, uma fotografia em preto e branco que mostra justamente um movimento grevista. Esse perfil, ele surge pelo final da década de 1970 e ele perdura durante toda a década de 1980 no Brasil. Foi o período que ficou conhecido como novo sindicalismo. Por que novo sindicalismo? Porque os sindicatos até então, eles fizeram uma espécie de revisão da sua atuação. Como eu disse agora há pouco, para uma postura mais questionadora, para uma postura mais combativa diante do patronato. E ainda levando em consideração que, principalmente na década de 1980, considerada o boom da organização sindical no Brasil, década esta em que inúmeras greves aconteceram, categorias profissionais que ainda não tinham aderido a uma representação sindical aderiram durante todo esse contexto. Daí, reforço, nós temos a emergência do novo sindicalismo. Falando em greve, visualizem agora o esquema. Eu tenho a palavra greve e na cor vermelha está sendo destacado luta econômica e luta política. Muitas das vezes as pessoas no seu senso comum, devido, digamos assim, à pouca apropriação de informação. Os trabalhadores estão grevando.
Eles só querem aumento de salário. Não, então, em movimentos grevistas, comumente ouvimos frases nesse sentido. E eu chamo a atenção de vocês. Toda luta econômica é uma luta política. Quando eu estou grevando, quando uma categoria de trabalhadores está exigindo reposição salarial, melhores condições de trabalho, pode ser, numa análise imediata, luta econômica, mas é uma luta política. Porque aquele movimento, aquela organização está indo de encontro com os ideais de uma sistemática social, que é o modo de produção capitalista, que possui uma economia estruturada e baseada na exploração e na precarização do trabalho. Então, toda luta econômica é uma luta política e esses dois elementos eles não podem ser analisados de forma individualizada. A partir de agora, visualizem outra imagem. Vocês podem observar, são grandes centrais, grandes representações de trabalhadores que emergiram no Brasil. A CUT, a Força Sindical e a CGT são alguns exemplos de organizações de trabalhadores na sociedade brasileira. E agora é o momento do nosso exercitando. Bastante atenção e acompanhem a leitura. Por volta de 1973, uma voz isolada, mas potente, verbalizou em alto e bom som uma crítica contundente à política social e trabalhista do regime autoritário. Nascia aí o novo sindicalismo. O cerne de sua proposta foi a ruptura com a própria legislação trabalhista, opondo-se à política do governo e pregando a negociação coletiva entre sindicatos e empregadores. Vamos agora no comando da questão. As propostas defendidas pelo novo sindicalismo nos anos 1980, que marcam seu afastamento do sindicalismo corporativista, praticada nos anos 1930, foram: alternativa a colaboração do Ministério do Trabalho nas relações entre empregados e trabalhadores, a liberdade e a autonomia sindical. Alternativa B, a não intervenção do Estado nas relações entre empregadores e trabalhadores, manutenção da contribuição sindical obrigatória, fim da estrutura sindical corporativista. Alternativa C, a colaboração do Ministério do Trabalho nas relações entre empregadores e trabalhadores, unicidade sindical, expansão do imposto sindical. Alternativa D, a não intervenção do Estado nas relações entre empregadores e trabalhadores, direito irrestrito de greve, fim da estrutura sindical corporativista, ou seja, quais foram as inovações trazidas por esse novo perfil que ficou conhecido no Brasil como novo sindicalismo. A alternativa correta, visualizem, expressa na letra D, a não intervenção do Estado nas relações entre empregadores e trabalhadores, direito irrestrito de greve e fim da estrutura sindical corporativista. Movimentos sindicais no Brasil foi o tema desta videoaula. Acesse a plataforma eduque.ac. Um abraço a todos vocês.